4 anos, a professora de português da Rede Pública de Brasília, Gina Ponte, deu início a um projeto pedagógico com alunos do 9º ano, intitulado Mulheres Inspiradoras. A ideia é mudar a imagem e a postura dos adolescentes em relação às mulheres. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com ela, a autora do projeto. Bem-vinda à TV Senado, professora. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Bom, professora, vamos começar de onde veio essa ideia, né? Como é que surgiu a ideia desse projeto, um projeto tão inovador na educação? Então, o projeto nasceu do meu desejo de ressignificar a minha prática pedagógica. Eu vinha há muito tempo já em sala de aula, quase uma década, quando ao trabalhar com os alunos dos anos finais, os adolescentes, eu percebi uma resistência deles a tudo que eu propunha. E aí, buscando inovar o meu trabalho, eu passei a prestar atenção que eles gostavam muito das redes sociais, falavam muito de redes sociais. E eu criei uma conta numa rede social para usar como uma ferramenta pedagógica, para me aproximar deles, para saber que conteúdo eles acessavam. E numa dada situação, eu percebi um vídeo produzido por uma aluna, onde ela reproduzia esse referencial da mulher objetificada. Nas minhas pesquisas, eu percebi que esse é a referência, o modelo que é apresentado para as meninas exaustivamente, o tempo inteiro. É sempre essa referência da mulher medida pelo quanto ela é sexualmente desejável, pelo quanto ela se enquadra num determinado padrão de beleza. E aí me ocorreu que uma forma de lidar com essa situação seria trazer outras referências femininas, outras possibilidades identitárias para que elas soubessem que não há problema na mulher querer ser bonita, mas é muito ruim quando a mulher acredita que o único valor que ela tem é a beleza e a sensualidade, porque isso de fato desumaniza a mulher e, no caso das nossas meninas, reduz as possibilidades delas abraçarem grandes projetos de vida. E a partir daí, como é que montou-se esse projeto? Ele foi colocado na sala com leituras, foram livros que foram apresentados? Como é que eles tiveram conhecimento e puderam debater esses temas? Perfeito. Como foi um projeto feito a partir do currículo de língua portuguesa, né? Eu sou professora de língua portuguesa, foi um projeto que teve como 2 grandes pilares a leitura e a escrita, que eu acho que é o que de mais importante a gente precisa trabalhar dentro do ensino da língua portuguesa, escrita autoral. Então, primeiro eu propus que eles lessem 6 obras de autoria feminina, o Diário de Anne Frank, Eu Sou Malala, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, e 3 obras de uma escritora negra, uma grande escritora, Cristiane Sobral, que é daqui de Brasília. Depois eu propus que eles conhecessem biografias de grandes mulheres. Eu separei 10 nomes e tratei de que fossem nomes bem diversificados, desde mulheres jovens como Anne Frank, mulheres idosas como Cora Coralina, mulheres com quase nenhuma escolaridade como Carolina Maria de Jesus, grandes nomes da Academia como Nise da Silveira, mulheres brancas como Zilda Arnes, mulheres negras como Rosa Parks, nessa perspectiva de mostrar para as meninas que quem quer que você seja, seja qual for a sua origem, a sua identidade étnica, você pode ser uma mulher que constrói uma grande história, um projeto de vida do qual você possa se orgulhar. Os alunos tinham em média 15, 14 anos? 13, 14, 15 anos, eram alunos do 9º ano, né? Meninas e meninos do 9º ano. E eles liam essas obras e depois eles tinham que relatar isso, escrevendo o que eles achavam dessa obra? E depois eles levavam isso para casa. Como é que é esse projeto depois, essa extensão para dentro de casa, para identificar as mulheres em casa também? Perfeito. Primeiro eles se familiarizaram com o gênero biografia e o tipo textual narrativo, porque a maioria dos livros que a gente leu estava muito aproximado do gênero biografia, histórias de vida. Além disso, a gente fez um debate sobre as representações da mulher na mídia e o que significa ser uma mulher inspiradora. A partir dessa leitura da trajetória dessas mulheres, pela narrativa delas mesmas, então, quem é Malala, essa menina que sofre um atentado terrorista de um talibã em função de defender o direito das meninas frequentarem a escola? Quem é Anne Frank, essa menina que testemunha o horror da Segunda Guerra Mundial e transforma isso num relato que faz o livro dela virar um best-seller? Quando eles começaram a compreender essa categoria, o que é ser uma mulher inspiradora,
eu também quis que eles conhecessem mulheres inspiradoras da própria comunidade. Então, levei 4 mulheres inspiradoras de Ceilândia, lideranças femininas, mulheres com uma atuação política marcante, mulheres que têm se dedicado à nossa cidade, como Madalena Torres, a professora Creuza Pereira, a Cristiane Sobral, a Patrícia Melo Pereira. E nessa perspectiva de fazê-los refletir sobre a própria história e sobre a história das mulheres da sua comunidade, eu perguntei para eles: qual a mulher inspiradora da sua vida? A ideia era que, a partir do nome que ele definiria como a mulher inspiradora da vida dele, ele fosse a campo gerar dados, entrevistar essa mulher. Eles passaram por um processo de preparação, eles foram sensibilizados para aprender como é que faz entrevista na perspectiva de história de vida, como é que se oferece escuta ativa, escuta sensível. E aí foi a parte mais surpreendente do projeto. Primeiro, porque a maioria escolheu a mãe, a avó e a bisavó para entrevistar, porque eles me disseram assim: nossa, professora, agora que a gente entendeu, né, o que é ser uma mulher inspiradora, eu só posso dar esse título para uma pessoa muito especial. Segundo, porque muitos tinham uma relação excelente com a mãe, com a avó e com a bisavó, mas pela correria da vida, né, essa geração de nativos digitais fica muito conectada e tem pouco tempo para conversa. Eu percebi que eles desconheciam detalhes das histórias dessas mulheres, haviam lacunas, né? Então, a gente preparou um roteiro de entrevista bem detalhado para que, quando ele fosse a campo gerar esses dados, eles voltassem com uma riqueza de informações que os permitisse conhecer mais profundamente a história daquelas mulheres. Professor, e há uma diferença grande, né, entre aquele aluno que começou o ano sem conhecer essas histórias e o aluno depois dessas entrevistas, até com um olhar mais sensível com relação à mulher, né? Queria que a senhora explicasse essa mudança de perspectiva em relação à mulher, principalmente a mulher que está ali próxima, não é aquela mulher só que é um símbolo, né? Que muitas vezes está distante da gente, mas é aquela mulher que está ao nosso lado e a gente muitas vezes não percebe. Perfeito. Foi uma mudança muito significativa, né? Primeiro, quando eles conheceram a história de mulheres como Zilda Arnes, Irena Zendler, Maria da Penha, quando eles conheceram detalhadamente, eles já ficaram muito surpresos. Porque eles diziam: professor, onde é que estão essas mulheres? Porque são mulheres que, para eles, não são colocadas em relevo e em destaque. A mulher é invisibilizada na história. As realizações femininas, elas sempre ficam de lado, não se dá destaque. Então, eles já ficaram espantados quando eles descobriram que Irena Zendler salvou 2.500 crianças do extermínio no período da Segunda Guerra Mundial. Por que a gente não ouve falar dessas mulheres? Então, ali a gente já tinha um espaço para fazer uma reflexão e uma problematização. Mas, para além disso, quando ele vai a campo entrevistar a mãe e descobre, por exemplo, que na infância a mãe foi obrigada a abandonar a escola para ajudar no sustento da família, para cuidar dos irmãos menores, eles também vão percebendo essas situações em que, por causa do machismo, a mulher é privada do direito de frequentar a escola, ela é explorada no trabalho doméstico, no trabalho infantil, ela sofre abuso. E o mais interessante é perceber a força dessas mulheres para, a despeito de tudo isso, seguirem em frente com suas vidas, garantindo que as próximas gerações tenham mais possibilidades e mais oportunidades do que ela. Então, eles ficavam muito impressionados, né? Eles diziam para mim: professora, a minha mãe é muito mais inspiradora do que eu imaginava. Eu descobri que ela era quebradora de coco lá no Maranhão. Ela veio para Brasília com uma mão na frente e outra atrás, passou por muitas dificuldades e hoje a gente tem uma vida tão boa. O outro me dizia: professora, quando eu entrevistei a minha mãe, eu descobri que ela foi expulsa de casa comigo na barriga. Ela teve que lutar contra o mundo para garantir a minha sobrevivência. O outro me dizia: professora, eu entrevistei minha bisavó, descobri que ela ficou viúva com 10 filhos para criar e trabalhou anos a fio em uma máquina de costura. E é interessante que até essas próprias mulheres, ao relatarem, né, essas histórias, elas se sentem também mais empoderadas e firmes, né, mostrando a sua história e vendo o valor, relembrando o valor que elas têm, né? Perfeito. Porque, como eu disse, né, a gente tem uma cultura que invisibiliza as mulheres, que dá pouca importância para o que elas fazem. E ainda é importante falar da interseccionalidade, porque falar de uma mulher branca, numa situação mais privilegiada, já coloca essa mulher numa situação de desprestígio em relação ao homem. Mas se você pega uma mulher negra,
periférica, com pouca escolaridade, né, que vive numa situação de subemprego, essa mulher fica ainda mais invisível. O que ela faz recebe ainda menos importância. Então, eu lembro que os alunos no começo me diziam assim: professora, quando eu entreguei a carta para minha mãe dizendo que ela era a mulher inspiradora da minha vida, a minha mãe disse: mas eu sou inspiradora, né? Então, às vezes, nem essas mulheres têm uma profunda consciência, uma plena dimensão da importância do que elas fazem. E aí, quando você convida essa mulher para contar a história dela, do lugar de mulher inspiradora, isso muda, inclusive, a narrativa dessa mulher. Porque ela não vai contar a história de uma derrotada, ela vai contar a história de uma mulher inspiradora e ela, de fato, se coloca nesse lugar, né? E esse foi um movimento que eu não esperava. As mulheres dizendo, a gente recebeu o depoimento da avó do Iago, que ela disse: agora que eu reavaliei a minha vida, eu posso dizer, eu sou uma mulher inspiradora, né? Então, o projeto, embora não fosse a nossa primeira intenção, a gente não calculou que teria esse alcance na vida dessas mulheres, também foi importante para que essas mulheres refletissem sobre as suas próprias histórias, para que elas entendessem a importância do que elas fizeram. E colocar essas histórias num livro também teve um efeito muito poderoso, né? Porque na nossa cultura, aquilo que está escrito, registrado, documentado, é mais valorizado. Então, quando eu li, né, aquela riqueza de depoimentos, de relatos, de narrativas, eu falei: nossa, isso é muito valioso para ficar engavetado. E quando elas sabiam que a história delas ia para um livro, né, a gente pediu autorização para publicar, elas autorizaram. É impressionante a emoção delas de dizer: nossa, que bom, a minha história vai ficar para o meu filho, para o meu neto ler, né? Então, foi uma forma interessante da gente discutir o quanto o machismo é danoso para as mulheres, o quanto elas sofrem violações de direito e o quanto a gente precisa construir essa educação que provoque essa mudança na sociedade, né? Porque hoje a gente tem um dispositivo legal muito poderoso, que é a Lei Maria da Penha, para combater a violência contra a mulher. Mas se você não trabalha na base, na educação, na infância, você fica prendendo e punindo o agressor, mas você não resolve o problema na sua gênese, né? Na sua base, ali onde começa. Exatamente. Professora, esse livro está esgotado, né? Como é que a gente faz para ter acesso? Como é que está sendo a nova edição dele? A gente não consegue comprar, né? Como é que Isso, infelizmente ele está esgotado. Quando a gente fez nós não o vendemos, a gente tinha uma expectativa de presentear essas mulheres inspiradoras com o registro da história delas, né? Então, a gente não tinha altas expectativas em relação a fazer um sucesso editorial. Mas, para nossa surpresa, houve muito interesse. A gente fez 1000 exemplares, em pouquíssimo tempo esgotou. E agora a gente está batalhando para fazer uma reimpressão, para fazer a segunda edição, até para que a gente possa inspirar outros professores, outros estudantes, outras mulheres a escreverem as suas histórias. Porque, no final das contas, a história tem sido contada pelos homens há tanto tempo, né? Acho que é interessante agora a gente ouvir a narrativa das mulheres. Porque é claro que quando a história é contada pelas mulheres, é uma perspectiva diferente, né? A gente pode aprender muitas coisas com essas narrativas. E são histórias verídicas, né? Devem ser mostradas. Professora, como é que a gente faz para ter acesso a esse projeto? Outros professores de outras regiões, porque, por enquanto, o projeto ainda só existe aqui em Brasília, está sendo implantado em escolas em Brasília. Mas se um professor tiver interesse em ministrar um tipo de projeto como esse, como é que a gente pode ter acesso, eles podem ter acesso? Perfeito. A notícia boa é que hoje o projeto é programa de governo, né? Ele recebeu reconhecimento de alguns prêmios importantes, prêmios nacionais e internacionais, foram 12 prêmios ao todo, sendo 2 internacionais e, em função disso, a CAF e a OEI, né, 2 organismos internacionais, se ofereceram para investir recursos para que o projeto chegasse a mais escolas. Em função disso, a gente fez um desenho de uma formação, a gente criou um programa, o projeto chegou a 15 escolas públicas do Distrito Federal, esse ano ele vai se manter nas 15, vai chegar a mais 15, e aí isso fez com que a gente sistematizasse, estruturasse muito bem todas as ações do projeto. Então, caso algum professor fora de Brasília se interesse, professor ou professora, né, a gente costuma enviar o material via e-mail. Estamos querendo produzir uma publicação, o portfólio, que é a coletânea de todos os instrumentos didáticos que foram produzidos para a aplicação do projeto. Eu acho que se a gente conseguir transformar numa publicação para enviar para os professores vai ser mais fácil. Mas, enquanto isso não acontece, a gente... à medida que o professor pede o material, a gente envia para o e-mail dele.
Então, se o professor quiser pedir, a gente tem o e-mail do projeto, que é mulheresinspiradoras2014@gmail.com, e a gente tem também a página do projeto, que é Projeto Mulheres Inspiradoras. Isso no Facebook? No Facebook, exatamente. Tá. Professora, e é interessante explicar que esse projeto, ele entra na grade curricular como um projeto na disciplina português. Queria que a senhora explicasse um pouquinho como é que fica inserido isso durante o ano letivo do aluno. Ah, perfeito. Esse é um ponto muito importante, né? Se os nossos telespectadores forem professores, essa é uma questão decisiva, porque a professora muitas vezes fala, eu quero trabalhar esse assunto na minha aula, mas como é que eu faço? Eu deixo o meu conteúdo de lado e vou dar uma aula sobre isso? E não é esse o ponto. O projeto Mulheres Inspiradoras, ele nasce da necessidade de atribuir sentido àquilo que está sendo ensinado. Então, ele foi desenvolvido nas aulas de língua portuguesa, mas como ele é um projeto interdisciplinar, ele dialoga com história, ele dialoga com geografia, ele dialoga com sociologia. Só para dar um exemplo, quando eu escolhi o livro Diário de Anne Frank, foi também olhando para o currículo de história, que no 9º ano os alunos estudam a Segunda Guerra Mundial. No 9º ano eles estudam os conflitos religiosos e políticos na Ásia. Então, na verdade, a gente estava trabalhando o conteúdo, mas de maneira muito mais significativa, atribuindo sentido. Então, quando eu trabalhei com a escrita da história da mulher inspiradora da vida dos estudantes, eu trabalhei todos os aspectos que a gente trabalha num texto autoral, né? Estruturação de parágrafo, coerência e coesão textual, pontuação, ortografia. Mas isso foi trabalhado a partir de um texto que fazia muito mais sentido para eles, né? Então, o projeto pode ser desenvolvido dentro de vários componentes curriculares, ele privilegia o componente curricular de língua portuguesa, porque ele tem uma preocupação com a questão da leitura, da escrita, gêneros e tipos textuais, mas na formação a gente recebeu de uma mesma escola um professor de português, um professor de história, um professor de português e outro de sociologia, porque aí eles podem trabalhar de maneira integrada. Professora, esse tipo de projeto, de repente, poderia ser adaptado para crianças menores de 10, 12 anos? Com certeza, e eu acho que é fundamental que isso seja feito, sabe, Paula? Porque eu percebo que quando a gente vai fazer essa discussão com os adolescentes, eles já estão muito contaminados com os estereótipos de gênero. Então, as meninas já trazem um discurso de um assujeitamento, de naturalizar a violência no namoro. A gente ouve as meninas, por exemplo, falarem assim, o meu namorado é um fofo, porque ele tem todas as senhas das minhas redes sociais, ele acompanha tudo que eu faço. Essa menina não percebe que ela já está numa relação abusiva, onde a intimidade e a privacidade dela não é respeitada. E o menino já está numa lógica machista de achar que ele tem que tutelar toda a vida da menina. Então, eu vou até recomendar aos professores que estão assistindo a gente que conheçam uma pesquisadora chamada Valesca Zanello. É uma pesquisadora daqui de Brasília fantástica, que ela fala justamente sobre como a gente constrói a nossa identidade de homem e de mulher dentro da nossa cultura, a partir do dispositivo amoroso, do dispositivo materno, do dispositivo da eficácia, e como isso impacta as meninas e os meninos desde a primeira infância, né? Então, se a gente puder fazer um projeto na educação infantil, principalmente de ajudar os professores a compreenderem, por exemplo, que é muito ruim você delimitar brinquedo de menina e brinquedo de menino. Já começa aí, né? Para as meninas a gente dá panelinha, vassourinha, boneca, aí para os meninos a gente dá carrinho, dá arma, dá blocos de montar, já estabelecendo que o espaço da mulher é o espaço doméstico e o homem tem que ocupar espaços de poder. Isso vai sendo cristalizado na cultura, né? Na cabeça, na mente, nas crenças da criança e do adolescente muito cedo. Então, se a gente começa a fazer essa discussão já com as crianças menores, na educação infantil, nas séries iniciais, a gente vai ter condições de fazer um trabalho muito mais efetivo. É um resgate, né, mais efetivo. Exatamente. Professora, e a gente não percebe, mas são comportamentos que os pais fazem, às vezes sem perceber que são detalhes assim muito simples, mas que levam a essa cultura machista e às vezes até de violência, né? Naturalizando a violência, a manipulação das mulheres, né? Perfeito. Essa expressão que você usou é perfeita, a naturalização da violência, a naturalização das relações entre homens e mulheres permeadas pela violência, que não é só a violência física, né? A violência psicológica, o assujeitamento, o silenciamento da mulher.
Isso acontece desde o espaço familiar, quando o menino cresce vendo o pai espancando a mãe, né? E a menina associa amor à violência, então quando ela vai se relacionar, provavelmente ela vai achar natural a forma hostil com que o namorado se relaciona com ela, porque esse foi o modelo que foi apresentado. Isso está tão naturalizado na nossa cultura, Paula, que a gente não percebe. Por exemplo, quando a menina diz que está namorando, em casa todo mundo recomenda que ela tenha cuidado, que ela se preserve. Quando o menino chega em casa falando que está namorando, a primeira preocupação é, e aí, você já chegou junto, né? Já pressionou a menina? As tensões já começam aí, porque as expectativas em relação às meninas é do recato, é do resguardo, é da autopreservação, e do menino não, né? Os estereótipos relacionados ao homem o homem é aquele que não nega fogo, que chega junto, o macho mesmo, né? Vai estar namorando a menina e vai conseguir sexo, e se ele precisar ser violento para isso, tá tudo certo, né? Então, a gente precisa pensar que essa cultura machista, ela é muito ruim para as mulheres e ela é muito ruim para os meninos também. É claro, como diz a Valesca Zanella, a gente precisa lembrar que os homens lucram com o machismo, porque eles são educados para serem servidos, para serem amados, né? Para serem donos das mulheres, para ocuparem espaços de poder e de prestígio, para mandar. São eles que avaliam se a mulher é bonita ou não, são eles que escolhem. Nós, mulheres, somos educadas para amar esses homens, para servi-los, né? Então, é claro que o machismo é ruim para os dois lados, mas ele é muito pior para as mulheres, porque os homens lucram com o machismo, porque falar de gênero é sempre falar de relações de poder. E muitas vezes os homens não querem abrir mão do poder que eles exercem sobre as mulheres. E aí eu tenho que dizer, Paula, que em se tratando de meninos, né, o projeto foi desenvolvido em sala de aula com meninos e meninas, porque não é possível discutir gênero fora das relações sociais. A gente tem que começar a conversar com os meninos sobre essas masculinidades hegemônicas, que são masculinidades adoecidas. É exatamente isso que eu ia colocar, porque são as mães, são as mulheres que educam esses meninos, né? Exatamente. Então, o machismo está também na cabeça dessas mulheres que perpetuam essa educação, essa cultura equivocada. Exatamente. Nós somos sujeitos sociohistóricos, né? Nós estamos dentro da cultura, a gente não tem autonomia para não se contaminar com essa cultura. Se você está dentro dessa cultura, você vai sendo contaminado por ela. Então, as mulheres, de fato, reproduzem esse machismo e a discussão tem que ser feita com todo mundo, porque, no final das contas, se a gente parar para pensar, um mundo onde as mulheres são violadas, onde o corpo da mulher é violado, no final das contas, é um mundo que não é bom para ninguém, né? Pode ser muito vantajoso de uma determinada perspectiva para os homens, do ponto de vista da vantagem, mas se a gente olhar para como está a saúde mental dos homens, por exemplo, a gente fica muito assustado, né? A quantidade de homicídios cometidos por homens, e a gente não está falando de homens com histórico de envolvimento com a criminalidade. É um pai de família, um chefe de família que, diante de uma negativa da esposa, quando ela diz que não quer reatar o relacionamento, quando ela quer acabar o casamento porque tem violência, ele mata aquela mulher e muitas vezes mata os filhos. É óbvio que é uma masculinidade adoecida que faz mal para o homem, que faz mal para a sociedade. Então, o nosso desejo é que a educação ela seja capaz de promover esses valores plurais que contribuam para a gente ter uma sociedade onde homens e mulheres sejam respeitados. Professora, depois do sucesso desse projeto, que ainda faz um grande sucesso, depois desse livro lindo, eu queria te perguntar qual é a mulher inspiradora da sua vida? Ai, essa pergunta sempre me emociona, porque, de fato, eu tive várias mulheres inspiradoras na minha vida, né? Mas a minha maior inspiração é a dona Djanira, minha mãe, uma mulher nascida na zona da Mata Mineira, que aos 5 anos de idade ganhou de presente uma enxada para capinar a terra, não pôde frequentar a escola, mas era uma mulher tão extraordinária que ela me garantiu o direito de estudar, né? Então, para eu estudar era muito difícil, meu pai não era alfabetizado, eram 6 filhos em casa, era um grande desafio garantir o nosso sustento, mas a minha mãe foi a primeira grande feminista da minha vida, porque apesar de não ter escolaridade, ela dizia para mim, minha filha, nunca dependa de homem. Estude para você ter
o seu futuro, leve a escola a sério. Mas, além disso, ela era muito coerente, porque na minha infância eu via as meninas, principalmente as meninas negras, serem convencidas a sair da escola para fazer trabalho doméstico e ajudar no sustento da família. E a minha mãe, apesar de todas as dificuldades financeiras, ela sempre disse: enquanto vocês quiserem estudar, vocês terão esse direito. E isso significava fazer grandes sacrifícios, comprar roupa usada, muitas vezes ter privação na hora de comer, passar por uma série de dificuldades, mas ela tinha clareza que o maior tesouro que ela podia dar para a gente é a educação. Então, a dona Djanira é muita inspiração, eu sou muito grata a ela, e esse movimento que eu faço de fazer um trabalho pedagógico que permita às meninas pensarem em outras perspectivas para a vida delas, é muito uma maneira de honrar o legado da minha mãe também, porque foi isso que ela fez por mim, né? Ela me deu a chance de pensar uma vida melhor a partir da educação. E eu acho que esse é o caminho para todas as nossas meninas. Valeu muito a pena, né, professora? Valeu muito a pena. Professora, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Senado. Bom, para rever nossos programas ou compartilhar o link, acesse a nossa página senado.leg.br/tv ou o canal do YouTube, youtube.com/TV Senado. Mande sugestões e críticas pelo WhatsApp no 61 9966 1616 ou pelo Alô Senado no 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Cidadania Mulher.